depois desse filosofar sobre a mente, eu quero começar a falar um pouco do que é esse modo filosófico de pensar, né? Então, acredito que o modo filosófico de pensar foi o que me trouxe aqui, né? E também é o que os filósofos deixaram para a gente como tradição, né? Como um tesouro histórico aí, que é a forma como ele olha o mundo, né? Então, se a gente pensar hoje num cientista, o cientista ele vai olhar o mundo de uma certa ótica, né? Precisa de experimentações, validações, né, da teoria com a realidade. E se essa experiência ela é validada, né, dado uma quantidade de vezes, passa a ter uma lógica onde, a partir do momento que eu faço um experimento e ele confirma essa lógica, isso é uma ciência, né? É o que chamamos de ciência. Essa ciência também partiu de uma filosofia lá na antiguidade, que era um modo de pensar filosófico, onde tinha esses pensamentos sobre o mundo, essas observações, e passo a querer constatar se essas observações, se essas minhas dúvidas, se essas minhas formas de ver o mundo, elas são realmente válidas, né? Se não é só eu que estou pensando assim como eu comentei na teoria do conhecimento. Então, é um modo hoje que a gente pode dizer crítico de pensar a realidade. Então, essa crítica, ela é uma faculdade de julgar aquilo que eu estou observando. Então, se eu julgo esse objeto como de uma certa forma, de um certo jeito, para uma certa finalidade, eu estou fazendo uma crítica a esse objeto, de como ele funciona, do que ele é feito, né? E isso, como eu falei, é sempre de uma forma abstrata para a gente tentar entender o que é esse movimento crítico. Mas isso também sempre vale para situações éticas, morais, das ações dos sujeitos. Então, se uma pessoa, por exemplo, mente, a gente vai julgar e vai criticar, não, essa pessoa é uma pessoa mentirosa, né? Ela não é uma pessoa confiável, eu não consigo estabelecer uma relação com ela porque eu sei que ela sempre, ou não sempre, mas a partir do momento que se cria um padrão, você começa a desconfiar, né? Se essa pessoa realmente, o que ela está dizendo, ela está sendo verdadeira, né? Então, aqui a gente está colocando sobre um viés científico e esse viés científico, ele é sempre um viés crítico da realidade e é um modo, como eu estou querendo dizer para vocês também, bastante filosófico de pensar. Então, quando a gente olha para as situações e olha para os objetos, a gente pode sempre fazer esse movimento de observação. A gente começa a fazer constatações de como aparecem para nós, né? A gente pode duvidar daquilo que é dito sobre esse objeto, então a gente toma sempre como incerto aquilo que é dito e começa a duvidar. Não, deixa eu investigar por mim mesmo sobre o que é isso que eu estou observando. E a partir do momento que você observa, você começa a criar maneiras de pensar, né? Então, estabelecer algumas estratégias para algum fim, né? Você não vai ficar só observando algo simplesmente porque você está maravilhado, né? Você não está, você pode ter isso, né? Quando você vê uma arte, por exemplo, né? Você está simplesmente sendo tomado pelas suas emoções e observando aquilo, mas normalmente quando você quer tomar alguma ação, quer utilizar esse modo filosófico de pensar, tem alguma finalidade. E ele é importante você ter uma finalidade. Então você olha uma bola e você olha um gol. Você está observando esses dois objetos com uma finalidade. Eu quero bater na bola com o meu pé para que ela faça esse caminho e chegue até o gol. Então sempre tem essas metas, esses objetivos a partir da sua observação, né? E aí você precisa, de fato, se pôr em ação para que esse seu pensamento ele se torne algo factível, né? Então, se você ficar só imaginando como o mundo pode ser, como a vida pode ser, isso não leva a lugar nenhum. Você só ficou trabalhando a sua mente, mas de fato o mundo continua igual. Então, você precisa se pôr em ação, em movimento, passar para ação e depois que você age,
né, que você consegue se pôr em movimento e, por exemplo, no exemplo da bola, chutar a bola, você consegue agora analisar essa situação, né? Bom, chutei a bola, queria que ela fosse lá, mas ela não foi lá. Ela foi em outro lugar. Ah, como é que eu faço então para que a bola fosse lá naquele lugar que eu queria, que era o objetivo final, meu objetivo. Ah, eu tenho que pegar mais embaixo da bola, eu tenho que pôr mais força no chute, ah, eu tenho que pôr um efeito que a bola vai e faça uma curva para dificultar a defesa do goleiro, né? Então você começa a fazer análises e um estudo sobre a sua ação. Isso para tudo, né? Aqui no caso da bola, para ficar fácil, mas a gente pode pensar em, por exemplo, quando a gente, sei lá, alguém grita com a gente, né, e a gente fica nervoso, falando algo que a gente não fez, e você é, dá uma retrucada e, né, você, na parte da sua ação, que foi impensada, você pode, depois de um momento, pensar sobre isso, né? Poxa, por que eu fui assim, né? Será que não poderia ter um pouco mais de paciência? Ou não? Eu tinha que ser dessa forma para dar conta da situação. Então, a partir do momento que a gente obtém esse modo crítico de pensar sobre as nossas ações, a gente vai aprimorando os nossos valores, nossos princípios, naquilo que a gente acredita como verdade. Então, no exemplo simples da bola, eu começo a repetir e vejo que há uma certa força, há uma certa forma, a bola, a tendência dela é fazer esse movimento que é muito difícil de alguém defender ou que ela vai sempre chegar nessa trajetória e nos princípios também. Então, quando eu começo a ter mais calma nas minhas ações, pensar mais sobre elas, eu vejo que aquilo se torna algo que eu realmente quero sempre seguir. Então, se alguém começa a gritar comigo, eu vejo que eu, me afastando dessa situação, mantendo minha calma, tentando procurar ver as perspectivas além da minha para entender a situação, isso vai criando um aprimoramento de mim, né, do meu ser. Então eu vou cuidando daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser e vou adquirindo esses valores em mim para que eu possa repetir mais eles e possa de fato começar a ser quem eu sou, né, como eu me mostro para o mundo, né, e vou sendo essa pessoa que eu quero ser, né? E a partir do momento que eu não consigo ser essa pessoa que eu quero ser, isso sim vai criando dúvidas dentro da gente. Mas, poxa, será que eu não consigo ser assim? Será que eu vou ser sempre uma pessoa explosiva? Sempre vou tomar atitudes sem pensar? Sempre vou, dada essa situação, ter que criar uma história aqui, inventar uma história, porque eu não consigo falar o que eu penso, o que eu queria dizer, né? Então, esses passos, de um modo filosófico de pensar, eu gosto de chamar de 5 passos para a autoconsciência. Para tomar uma ação consciente, eu gosto de pensar que existem esses 5 passos, que, ao meu ver, é um modo filosófico de pensar e de resolver nossos problemas. Então, era isso. Vamos seguindo.